Bom, agora, na página 40, vamos falar da fundação de Constantinopla, né? Se vocês verem na história, a fundação dessa cidade, ela é muito elogiada. Por exemplo, tem um vídeo que está na internet, uma série, Construtores de Impérios, e ele fala do Império Bizantino ou o Império de Constantinopla, e ele fala sobre Constantino, ele fala o seguinte, dos muitos homens que receberam o título de o Grande, esse aqui foi um dos que de fato honrou. Por quê? Ele como dominador, Constantino como dominador do Império Romano, ele teve a visão de procurar o melhor lugar do mundo romano, para colocar uma nova sede do Império, a cidade que ele chama de Nova Roma, que depois fica conhecida como Constantinopla. E realmente a estratégia dele era o centro comercial do mundo, não, que liga o mar Mediterrâneo ao mar Negro, de onde vinha o comércio da China, okay, da atual Ucrânia, da Rússia. Então todos vinham ali pelo Mar Negro, então ele controlou aquela região, tanto que essa cidade ela era muito rica e construiu 3 muralhas, de maneira que se o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, ele vai cair para os bárbaros no ano 476, os bárbaros não conseguem tomar Constantinopla, porque como você tomar aquelas muralhas, né? Eles só vão cair já no evento do Canhão, lá em 1453. A queda de Constantinopla é considerada aquilo que marca o fim da Idade Média. Né? Então, assim, a fundação de Constantinopla foi realmente, estrategicamente falando, uma grande jogada de Constantino, tá bom? Bom, então, eu cito aí um historiador que ele comenta, ano 330 da era cristã, né? Iniciadas as obras 6 anos antes, no dia 11 de maio de 330, inaugurava-se a cidade, que seria a Nova Roma. Após as missas cantadas, olha só a história que esse homem vai cantar, né? Após as missas cantadas nas basílicas, uma procissão cantando o Kyrie eleison, significa Senhor tenha piedade, precedia a estátua de Constantino coberta de ouro. Eu achei estranho, eu achei interessante. Eu falei, mas mostrar para vocês o que já era a Igreja Católica. Então chega o imperador que manda e desmanda. Se alguém contrariar, o risco de morte é grande. Então, nessa procissão, que era comum entre os pagãos, cristãos não faz procissão, né? Não? Então, nessa procissão de inauguração da cidade, já tinha uma estátua de Constantino na procissão, coberta de ouro, e em cuja coroa os raios estavam formados com os pregos da Santa Cruz. E os raios, vocês sabem de onde vem. Era do Deus Sol, que era adorado. Nós estudamos sobre Hélio Gabal, né, que eram os raios do culto ao Deus Sol, né, que tinha o seu nascimento no dia 25 de dezembro, ok? E trazia os pregos da cruz que tinha sido encontrada por Helena, sua mãe, em Jerusalém, como resultado de uma peregrinação para pagar os crimes do filho, porque ele matou a mulher dele, matou o filho dele, né, fez tantas maldades, né? Como é que eu pago esses pecados? Aí uma das coisas era fazer peregrinação, mandou pessoas a Jerusalém, e é claro que eles não encontraram a cruz de Cristo, isso não existe, mas como no paganismo era comum ter relíquias, ele agora queria ter relíquias também. Em 335, uma lei confirmou na África os privilégios dos Flâmines, sacerdotes de Júpiter, que ainda existiam.
durante todo o tempo de Constantino, como eu falei, durante a vida dele, ele continuou sendo sacerdote do demônio até o fim da vida dele, que era chamado de Diales, e de Marte, que era chamado de Martiales, e de Rômulo, Quirinales, principalmente. E quando construiu em Bizâncio a sua cidade de Constantinopla, deixou ali edificar templos pagãos a Ceres, deusa da agricultura, Rea, a mãe dos deuses, e aos Tiches, gênios titulares das cidades. Ou seja, ele continuava pagão. Conta a história que diante dos muros de uma cidade, o imperador, general romano, mandou os zarúspices, sacerdotes que examinavam as entranhas para fazer presságios, perguntar qual era o momento oportuno para assaltá-la. Imediatamente depois mandou rezar uma oração ao Deus titular da mesma, dizendo que prometia, se a cidade caísse em suas mãos, edificar um templo em Roma para nele ser venerado e a Síria estar livre de sua maldição, o que geralmente se cumpria. Talvez isso explique a atitude ambígua de Constantino. Então, Constantino, essa história de que ele se converteu ao cristianismo, eu peguei algumas histórias aqui para vocês, mas para deixar bem claro que isso não tem chance de ser verdade, tá bom? Os romanos reverenciavam todos os deuses e Constantino decidiu fazer com Jesus Cristo o mesmo que faziam com os deuses das cidades conquistadas. Infelizmente, alguns são enganados pela instituição que Constantino organizou, mas, para aqueles que conhecem as Escrituras, a história é clara. Estamos diante da Babilônia apocalíptica se disfarçando de cristianismo. E a Bíblia vai descrever a Babilônia apocalíptica como embriagada com o sangue dos santos. E quem mais matou cristãos na história foram a Igreja Católica e as suas filhas protestantes. Mataram muito mais do que o Império Romano. Tanto que eu iniciei esse período, iniciei esse livro mostrando o historiador judeu que ele comenta espantado e compara o número de mortos pelo Império Romano e os que morrem pelas mãos dos católicos. Ele claramente fala e a história comprova. Foi um número muito, muito maior, porque os imperadores romanos, no período da perseguição do Império, alguns perseguiam, outros eram simpáticos, acabavam com a perseguição, mas na perseguição católica, essa perseguição não vai ter fim. Desde dos filhos de Constantino, principalmente, até os anos 1800, a perseguição católica ela será ininterrupta, ok?